Pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre a temporada de Gêmeos. A temporada de Gêmeos, ela vai iniciar amanhã, dia 20 de junho, e ela vai até dia 19 de julho. E qual vai ser a tônica dessa temporada de Gêmeos? Então, primeiro eu queria falar sobre a energia de Gêmeos, para vocês entenderem melhor. Gêmeos, ele fala sobre a comunicação, sobre a transmissão de conhecimento. Então, Gêmeos ensina a gente o seguinte, que a gente tem que aprender a ouvir para depois falar. Então, a gente tem que saber o momento certo de ouvir e o momento certo de falar. Não adianta você querer falar junto com todo mundo, gritar e falar mais alto, entendeu? Isso não vai transmitir comunicação nenhuma. Para que a comunicação seja transmitida, é preciso que haja silêncio e somente uma pessoa falando. E precisa de respeito para que a pessoa se comunique, beleza? Que vai ser um pouco desafiador por conta do Saturno fazer uma quadratura em peixes. Então é como se Saturno está em um signo que não tem muito limite, não, que é peixes, entendeu? Então ele não vai conseguir dar aquela comedida para as pessoas se comunicarem bem. Então a comunicação durante essa temporada de peixes, não de peixe, não, dessa temporada de gêmeos, a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado e nos controlar para que ela flua bem, porque o Saturno ali não vai estar dando conta de segurar essa comunicação, entendeu? O ambiente externo não vai estar muito favorável para a gente se comunicar da forma que deveria, beleza? E aí Gêmeos fala sobre também as fontes de notícias que a gente possui. As fontes de informação são confiáveis? Tem algum viés? A gente tem que parar para refletir nisso. Porque Gêmeos ele fala sobre adquirir a informação e depois passar essa informação adiante. Será que a informação que eu estou passando adiante vem de fontes confiáveis? Né? É isso que a gente precisa se atentar durante essa temporada de Gêmeos e trabalhar nessa questão. Então, saber como comunicar e saber as fontes de informação que a gente está tendo. Será que elas são confiáveis? Será que eu estou transmitindo algo certo? E também Gêmeos fala sobre saber aprender para depois saber ensinar. Então, Gêmeos tem essa necessidade de aprender para depois ensinar. Mas será que você está aprendendo da maneira correta para você poder ensinar da maneira correta? Porque se você não estiver aprendendo da maneira correta, você vai ensinar errado. Beleza? Então, tudo isso que envolve comunicação e informação são características de Gêmeos. Gêmeos fala sobre a interação com o outro, né? E é tão interessante que Gêmeos também fala sobre processos mentais, os pensamentos, o raciocínio, né? Tudo que a gente pensa, a gente tem que policiar até os nossos pensamentos. Será que eu estou pensando em coisas boas? Porque o que a gente pensa, a gente atrai para a nossa vida. E o que a gente pronuncia, o que a gente fala, também a gente atrai para a nossa vida. Então a gente tem que policiar quanto aos nossos pensamentos. Será que eu estou pensando coisas boas? Porque o que eu penso, eu vou atrair. Será que eu estou falando coisas boas? Porque o que eu falo, eu vou atrair também. Então ficar reclamando, ficar aí, fofocando, é uma característica negativa de Gêmeos e que a gente vai ter que policiar bastante durante a temporada de Gêmeos. Porque não é legal a gente ficar fofocando e reclamando, tá? Então é isso também a gente tem que ter cuidado. Além disso tudo, o que vai acontecer durante a temporada de Gêmeos? Durante toda a temporada de Gêmeos, Mercúrio vai estar transitando por Câncer. E Mercúrio já se ingressou em Câncer, tá? E assim que Mercúrio ingressou em Câncer, a gente tá vendo nos noticiários aí
é uma parcialidade dos meios de comunicação. Então, a gente vai ter que tomar muito cuidado. Primeiro, a gente tem que tomar cuidado com as notícias que a gente se informa. Então, você acordou, você já vai ficar antenado com notícia ruim? Será que isso faz bem para sua vida? Será que isso faz bem para você? Então, a qualidade das informações que você adquire e no momento que você adquire também influencia a sua vida, entendeu? E Gêmeos faz você refletir para isso. Agora, você está lá se informando a respeito de algum assunto. Você tem que tomar muito cuidado, porque com o fato do Mercúrio estar em Câncer, a tendência é que essas informações tenham um viés. Por quê? Porque Câncer fala sobre conexão. Então, os meios de propagação da notícia vão ter uma conexão com as pessoas envolvidas naquela notícia, entendeu? Então, elas deveriam informar a notícia de forma imparcial, sem se envolver, e elas vão estar se envolvendo. Então, essa que é a tendência durante Mercúrio em Câncer. Então, o meio de comunicação não vai transmitir a notícia da maneira clara, da maneira não clara, vai ser de uma maneira até clara, mas não vai ser da maneira fidedigna que deveria ser, entendeu? Vai ter um viezinho ali. Ele vai distorcer um pouco para favorecer os deles ali, entendeu? Sobre isso, entendeu? O Mercúrio em Câncer, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a informação precisa ser transmitida de forma imparcial e ela estará sendo transmitida de forma parcial durante o momento que Mercúrio ingressar em Câncer. Então vai ter jogo de interesse, por exemplo, grandes emissoras. Elas têm interesse em algo que está ocorrendo, elas podem omitir, elas podem distorcer a notícia de forma que fique mais favorável para elas, entendeu? Elas podem meio que querer, se tem dois grupos rivais, falar assim, ó, quem dá mais, entendeu? Qual de vocês vão me apoiar? Aí eu vou favorecer vocês na hora de transmitir a notícia. Isso pode acontecer também, no momento em que Mercúrio está em Câncer, né? Além disso, Câncer é um signo muito vitimista e muito dramático. E a gente vê. E o que isso significa quando Mercúrio está em Câncer? Porque Mercúrio, quem não sabe, Mercúrio rege Gêmeos. Então, Mercúrio rege a comunicação. Quando Mercúrio entra em Câncer, pelo fato de Câncer ser dramático e vitimista, então tende a surgir notícias sensacionalistas, entendeu? Com um exagero. Então, notícias que aconteceu um fato simples, que é uma coisa muito exagerada pelo fato de Mercúrio estar em Câncer, entendeu? Aquele sensacionalismo todo. E a gente pode observar isso nos conflitos que a gente está vendo no mundo afora. Então, às vezes, é um fato que tem uma relevância pequena, e aí, pelo fato de Mercúrio estar em Câncer, ganha grandes proporções. Proporções que vão além do que deveria ser. Às vezes é algo que aconteceu ali que não tem aquela relevância toda, mas aí ganha uma relevância exagerada, além do limite. Tudo pelo fato de Mercúrio estar em Câncer. Beleza? Além disso, a gente vai ter Marte em Leão durante toda a temporada de Gêmeos. Então, Marte é o planeta da ação. Então, vai falar sobre a maneira com que a gente vai agir, se comportar, se portar. Em Leão é um signo muito orgulhoso, que gosta de um status, entendeu? Que gosta de aparecer. Então as pessoas elas vão estar olhando mais para si mesmas. Algumas querendo se amostrar, querendo ostentar, né? Então tem que tomar um cuidado com isso, que tem uma tendência de algumas pessoas quererem chamar a atenção demais. E querer chamar a atenção demais pode atrapalhar, inclusive, na comunicação. Entendeu? Às vezes você está abordando um assunto, um fato, e a pessoa não está interessada em te ouvir, em se instruir ou informar outras pessoas ou ajudar outras pessoas. Ela está preocupada em se aparecer durante os outros, por conta desse Marte em Leão. Sem contar que a Vênus
vai estar em Áries, que também é outro signo que gosta de se autoafirmar, né? Então, a gente vai ter esses dois astros, que são Marte e Gêmeos, que falam sobre relacionamentos, né, afetivos em signos de fogo. Então, nos relacionamentos em geral, né, durante a temporada de Áries, as pessoas podem até ter bastante contato físico, porque signos de fogo como Áries e Leão fala sobre a necessidade de ter mais contato físico, né? Vida sexual bastante ativa. Só que na parte emocional vai estar cada um se preocupando com si, cada um mais egoísta, sabe? Pensando mais em si do que com o outro. Isso pode trazer alguns problemas, principalmente na comunicação também, por conta de alguns aspectos desafiadores que a gente está passando. Beleza? É, além disso, no dia 23 de junho, o Júpiter ele vai fazer uma conjunção com o Sol. Na verdade, o Sol vai fazer uma conjunção com o Júpiter, né? Que o Sol é que vai alcançar Júpiter. E aí vai se iniciar um novo ciclo Sol-Júpiter, que vai durar em cerca de um ano, né? Então, como é que funciona? Ciclos de Sol-Júpiter é momento de expansão. Então, a gente tem a fase crescente do ciclo, a gente vai ter muita oportunidade para a gente expandir vários aspectos da nossa vida. Então, pode ser na área financeira, pode ser na carreira, pode ser na própria comunicação, na sua imagem, entendeu? Em diversas carreiras, na família, você vai ter a oportunidade de se expandir, de crescer, de evoluir e prosperar. Só que a gente tem que tomar muito cuidado com a maneira com que a gente vai se expandir, entendeu? Vamos aproveitar as oportunidades? Vamos, mas a gente tem que ter muita cautela. E nesse comecinho do ciclo vai ser muito desafiador, porque o Júpiter vai fazer uma quadratura com Saturno. Então, é como se a gente não conseguisse frear os nossos impulsos, entendeu? Então a gente vai se expandir, a tendência é se expandir de uma forma desmedida e descontrolada. Tem que tomar muita atenção com isso e muito cuidado. Por quê? A gente tem que procurar agir de maneira bem correta durante a fase crescente do ciclo, que vai durar durante em torno de uns 6 meses, porque depois, na fase decrescente, a gente vai colher as consequências do que a gente plantou na fase crescente. Então, na fase crescente é se expandir com cautela, para a gente não ter problema depois na fase decrescente do ciclo Sol-Júpiter. Tranquilo? Eu desejo uma boa temporada de Gêmeos para vocês. Em breve eu vou fazer também um vídeo sobre a lunação de Gêmeos, então aguardem aí no meu canal. E também, a pedido de amigos meus, eu vou fazer um vídeo sobre ciclo Marte-Marte, porque tem eu e alguns amigos meus estamos passando pelo retorno de Marte, né? Então a gente vai vivenciar um ciclo Marte-Marte e eu vou fazer um vídeo falando sobre o ciclo Marte-Marte, tá? Então até o próximo vídeo.